Então vamos lá, pessoal. Bloco 3. Vamos seguir agora com o início, o marco, a inauguração da dependência absoluta. Paramos nessa tela, não foi? Olha para lá. Pois é, o que aconteceu? O que eu vou fazer agora com vocês é um encadeamento de raciocínio. Eu trouxe no slide passo a passo, então presta atenção no passo a passo. Eu garanto que você vai entender e digo-lhes mais. Você vai ver aonde nós vamos chegar com todo esse raciocínio. Então, olha para a nossa tela. Vamos lá. Em primeiro lugar, por que isso aqui? Por que isso aqui? Por que o Supremo Tribunal Federal chegou a essa conclusão? Vamos lá. Em primeiro lugar, o artigo 1º traz crimes materiais, correto? Vai no passo a passo comigo. Por que são materiais? São materiais porque exigem o resultado naturalístico para a consumação. Ok. E o que seria aqui o resultado naturalístico? Justamente a supressão ou a redução do tributo. Só que a redução ou a supressão do tributo é elemento do tipo. Concorda? Bom, logo, eles têm que ocorrer para a consumação do crime. Não são elementos do tipo? O crime material. Então, para a consumação desse crime, tem que ocorrer a supressão ou a redução do tributo. Enquanto não houver a certeza da ocorrência delas quem? Supressão ou redução. O crime não se consuma. Consequentemente, quem diz que elas ocorreram é o PAF. Quem diz que ocorreu a supressão ou a redução é o PAF. Ao final, o PAF dirá, não, realmente, por todo o apurado, ocorreu aqui a supressão ou ocorreu aqui a redução do tributo. Logo, o crime só se consuma com a conclusão do PAF. Quando o PAF tiver o seu término e concluir que houve a efetiva supressão ou redução do tributo, ali o crime se consuma, que é quando ter a certeza da efetiva supressão ou redução. A isso, ou seja, a conclusão do PAF, dizendo que houve a efetiva supressão ou redução do tributo, o Supremo Tribunal Federal chamou lançamento definitivo. Então, o que é o lançamento definitivo? Olha que legal agora, de baixo para cima. Olha que legal. Entendeu aqui? Então, quando você entende daqui para cá, de lá para cá, daqui para cima, assim para baixo. Quer ver? Olha que legal agora. Olha que legal. O que é, portanto, o lançamento definitivo? Ele é a conclusão do PAF dizendo o quê? Que houve a consumação do crime porque tem a certeza da ocorrência da supressão ou redução do tributo, logo o crime se consuma. E por que isso? Porque o crime é material, logo elas têm que ocorrer para a consumação. É o PAF, é aqui que vai dizer que houve a efetiva supressão ou redução do tributo. Logo, é aqui, para o Supremo Tribunal Federal, é aqui que o crime estará consumado. Ou seja, enquanto o PAF não for concluído afirmando pela efetiva supressão ou afirmando pela efetiva redução do tributo, o crime não se consuma. Ele só vai se consumar com o final da instância administrativa. Por isso, dependência absoluta. E aí, meus amigos, ora, se isso tudo é verdade e realmente é, o que aconteceu? Vamos voltar ao nosso raciocínio lá de trás. Ora. Por isso que veio o Supremo Tribunal Federal e disse o seguinte: a decisão definitiva no PAF, concluindo pela efetiva supressão
ou redução do tributo constitui 1. Justa causa e 2. Condição objetiva de punibilidade em relação aos crimes do artigo 1º dessa lei por ter natureza de crimes materiais. Tá? Gabriel, por que justa causa? Justa causa é prova da existência do crime, mais indícios suficientes de autoria. Ou seja, é com a conclusão do PAF que eu tenho uma prova que existiu a efetiva supressão ou redução e terei indícios de quem foi o autor dessa sonegação. E por que condição objetiva de punibilidade? Bom, aqui o Supremo Tribunal Federal adotou a posição do Fragoso, que é quem fala muito bem sobre isso, que por sua vez adotou a posição minoritária do direito penal italiano, segundo o qual condição objetiva de punibilidade é um elemento suplementar do tipo. É um elemento do tipo, porém, um elemento suplementar está fora do tipo penal. Tá? Mas como elemento suplementar do tipo, tem que ocorrer para a configuração, para a consumação do crime do tipo penal. Por isso, além de justa causa, é condição objetiva de punibilidade. Entendeu tudo isso? Tá? Olha aonde vamos chegar agora. Essa ordem de habeas corpus foi o embrião da súmula vinculante 24. Agora sim, você pode ler essa súmula e entender o que ela fala. Agora eu te garanto que você vai entender. Olha o que ela fala. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos 1 ao 4 da Lei 837, antes do lançamento definitivo do tributo. Entendeu? Que é a conclusão do PAF. Tudo bem? Agora você entende a súmula, tá? Entendeu? De verdade? Viu como é legal? É assim que se estuda, é assim que se aprende. Mas, Gabriel, fica uma dúvida aqui. Qual dúvida? A minha dúvida aqui é a seguinte: porque, de acordo com a súmula vinculante 24, eu tenho lá incisos 1 ao 4. E o inciso 5? Ficou de fora? Bom, a súmula deixou e ninguém sabe o porquê. Na minha opinião, o inciso 5 também é crime material, mas a súmula não o englobou. Tudo bem, senhores? Tá? Entenderam agora a súmula vinculante 24? Pois é. Por que ela existe, como se aplica? Aí que tá. Amigos, qual é a consequência disso? Se o crime não se consuma, não pode ser oferecida a denúncia antes da conclusão do PAF. Então o Ministério Público, ele, para oferecer a denúncia, ele deve ter o PAF concluído. Tem que ter. Ele tem que ter a conclusão do PAF. Se o PAF não for concluído, ele não pode oferecer denúncia. Então, nos crimes tributários, a conclusão do PAF, atestando pelo lançamento definitivo, é mais um requisito da denúncia. Se não o tiver, a denúncia será inepta. Tá? Gabriel, ok, entendi. Justa causa. Em relação ao inquérito policial, bom, amigo, em relação ao inquérito policial, aí que tá. A jurisprudência é um pouco controvertida. Mas pensa comigo, não tem que ter uma mínima justa causa para também instaurar um inquérito policial? Sim. Se tem que haver uma mínima justa causa, na minha visão, o inquérito também não poderia ser instaurado sem que houvesse o lançamento definitivo. Tá? Tudo isso por conta da súmula. E aí vejam que interessante. O teor da súmula foi positivado na lei. Foi.
Onde? Olha para a tela. O teor da súmula foi positivado aqui, ó. Na Lei 9.430 de 96, o artigo 83 ganhou nova redação por essa lei aqui. Foi essa lei em 2010 que positivou o teor da súmula e diz: a representação fiscal para fins penais volta, Gabriel, o que é a representação fiscal para fins penais? Ao final do PAF, quando o fiscal da Receita disser houve a supressão ou retorno de tributo, ele faz uma representação fiscal para fins penais e remete ao Ministério Público. Tá? Então remete a representação fiscal para fins penais com todo o PAF ao MP, que pegará tudo aquilo e, se tiver elementos, poderá já oferecer a denúncia. Tá? Então essa representação fiscal para fins penais é isso. Então diz a lei: a representação fiscal para fins penais, que é ao fim do PAF, relativa aos crimes contra a ordem tributária, dos artigos 1º e 2º dessa lei. O segundo está aqui à toa, né? Porque não é material, é formal. Então, a lei foi a técnica. E os crimes contra a Previdência Social, 168A e 337A do Código Penal, será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final, aqui ó, no PAF, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. Ou seja, o que estava na súmula, agora está previsto na lei. Quando acabar o PAF, o fiscal da Receita Federal, ele, aí sim, né, poderá fazer a representação fiscal para fins penais, remetê-la ao Ministério Público para oferecimento da denúncia. Isso é a positivação do teor da súmula vinculante 24 do Supremo. Entenderam isso? Tá? Notem vocês que aqui estão, além do artigo 1º da Lei 8137, os artigos 168A e 337A do Código Penal. Aqui eu tenho crime de apropriação indébita de contribuição previdenciária, que é tributo. Então, é um crime no Código Penal, porém, que tem natureza tributária. Aqui é a sonegação de contribuição previdenciária, que também, embora esteja no Código Penal, é um crime de pura natureza tributária. Tá? Aqui, o agente se apropria indevidamente. Aqui, ele sonega o quê? Contribuição previdenciária, que, vimos no início, é espécie de tributo. Tá? Entretanto, esse entendimento sempre se aplicou a esses crimes aqui. Sempre. Tá? Olha lá. É pacífico, que se aplica a 168A. Tá? 2014. Tudo bem, já existia aquela lei. Tá? Agora, sempre, desde que a súmula foi editada, 2006 por ali, sempre se aplicou. Agora está na lei. Tudo bem? Bom, eu te pergunto, a súmula vinculante retroage, ou seja, uma sonegação de imposto de renda, por exemplo, praticada antes da edição da súmula vinculante 24, será que retroage ou não? Será que retroage ou não? Bom, se você... qual é a consequência disso? Pensa comigo. Se você disser que não retroage, esse crime consumou-se lá atrás quando sonegou. Mas se você disser que sim retroage, ele só vai se consumar com a conclusão do PAF. Que diferença faz, Gabriel? Preste atenção. Se dissermos que a súmula vinculante retroage, e aí se aplica o teor dela, exige-se a conclusão do PAF para a consumação. É a partir dali que começará a contar a prescrição da consumação do crime, e não lá de trás da conduta. Tá? Isso chegou já no STJ e o STF também. Tá? Só que, mais recentemente, chegou ao STJ, que concluiu que a súmula vinculante retroage? Sim. Então, para crimes anteriores,
praticados antes da sua edição, deve ser aplicado o teor da súmula vinculante 24. Olha aí, STJ, terceira sessão, informativo 639. Olha lá, súmula vinculante 24, fato típico anterior à sua edição, incidência. Termo inicial do prazo prescricional, constituição definitiva do crédito tributário. De forma muito clara, está escrito aí. A súmula vinculante 24 tem aplicação aos fatos ocorridos anteriormente à sua edição. Ok? Não se está diante de norma mais gravosa, mas de consolidação da interpretação judicial. Assim, o delito somente se consuma com o lançamento definitivo do crédito tributário. O curso do prazo da prescrição somente pode ter início com a própria constituição definitiva do crédito após encerramento do PAF. Tudo bem? Tá? Ou seja, a súmula não trouxe novos contornos à questão. Ela apenas consolidou o entendimento jurisprudencial que já era aplicado no STF e no STJ. Logo, não se pode falar em devida aplicação retroativa do referido texto sumular. Félix Fischer, final de 2008. Eu tenho lá minhas dúvidas, eu não concordo, tá? Mas essa é a posição para a sua prova. Tudo bem, senhores? Bom, vamos então prosperar. E em relação ao descaminho, hein? Por que isso? Porque no descaminho, artigo 334 do Código Penal, a jurisprudência sempre entendeu o seguinte: o descaminho é material. E é material, digo eu, é material. O descaminho é material por quê? Evidente. Importar ou exportar mercadoria sem pagar o tributo. Iludir o tributo incidente pela importação ou pela exportação. Amigos, se o verbo típico é iludir, iludir o tributo, é óbvio, é evidente que eu tenho uma sonegação. Nessa Lei 8137, eu só nego imposto de renda. Eu só nego ICMS. No descaminho, eu só nego imposto de importação. Então, por haver a sonegação de um tributo, é nítida a natureza tributária do descaminho. E o STF e o STJ sempre aplicaram o entendimento da súmula vinculante 24 ao descaminho. Por quê? Qual era a premissa fixada? O descaminho é crime material. Então, aplica-se também. Só que em 2014, o STJ mudou de posição. Na realidade, ele mudou a premissa. Qual era a premissa? O crime material, logo, aplica-se lá, se a premissa é crime material. Essa é a premissa. Crime material, logo, aplica-se o teor da súmula vinculante 24. Mudaram a premissa, ou seja, não, descaminho, mudaram, é crime formal. Mudou a premissa, muda a conclusão. Se é crime formal, eu não preciso mais esperar o lançamento definitivo ao final do PAF. Foi quando, então, em 2014, o STJ virou a jurisprudência para entender o quê? Se o descaminho não é material, mas sim formal, é diferente do crime do artigo 1º da Lei 8137. Logo, se são hipóteses diferentes, o que se aplica para 8137 não se aplica mais ao descaminho. Foi quando, então, deixou de aplicar esse entendimento. Tá? Daí essa evolução sempre aplicou, contudo, em 2014 mudou de posição o STJ. Não se aplica mais. Olha aí, ó. Informativo 548. É desnecessária a constituição definitiva do crédito tributário no delito de descaminho. Tudo bem? Ok? E o TRF da 4ª Região, mais recentemente, ditou a súmula 123, para dizer que a caracterização do descaminho prescinde da Constituição do crédito tributário, ou seja, não mais se aplica o teor da súmula vinculante 24 ao descaminho. Entenderam isso? Então, quando se consuma? Quando houver a transposição da fronteira, a mercadoria entrou no país sem pagar o tributo, está consumado. Tudo bem? Tá?
Vamos seguir com outras questões da Lei 8137. Vamos lá. Prévio exaurimento da instância administrativa e concurso de crimes. Por exemplo, 288 do Código Penal, associação criminosa, em concurso com a sonegação fiscal. Quer outro exemplo? Corrupção ativa em concurso com a 8137. A pergunta é, enquanto isso aqui não existir, ou seja, para o crime tributário, não houve o prévio esgotamento da via administrativa, ou seja, o PAF ainda está em curso. Isso impede o prosseguimento da persecução penal em relação ao crime conexo, ao crime praticado em concurso com crime tributário, aqui no caso o 288 ou 333, ou seja, se ainda não há o lançamento definitivo do tributo, o artigo 1º da 8137 não se consumou. O PAF está em curso. Isso impede o andamento da persecução penal, seja com inquérito policial, seja com ação penal, em relação ao crime praticado em concurso 288, 333, sim ou não? Isso já chegou na jurisprudência que entendeu o seguinte, não. Os crimes são independentes. O entendimento do crime tributário, por ser material, não se aplica ao outro crime conexo, praticado em concurso com crime tributário. E então nada impede, nesse caso, que tudo bem, se não tem o lançamento definitivo, se não tem o término do PAF com o lançamento definitivo do crime tributário, tudo bem. Em relação ao crime tributário, MP não pode denunciar. Contudo, ele pode prosseguir sim com a denúncia em relação ao 288, em relação ao 333, corrupção ativa. Então, cuidado com isso em prova, tá? A ausência do lançamento definitivo do crime tributário não obsta a persecução penal em relação ao crime conexo a ele, praticado em concurso com ele. E como sempre, nas minhas aulas, olha aí, STJ. Informativo 631. Corrupção ativa. O pagamento da diferença antes do recebimento da denúncia, extinção da punibilidade, aplicação analógica à corrupção e impossibilidade. Isso aqui não foi nem em relação à persecução penal propriamente dita, não. Vamos ver daqui a pouquinho que no crime tributário, vou antecipar uma frase, mas vou desenvolver daqui a pouquinho, tá? No crime tributário, o pagamento do valor sonegado extingue a punibilidade. Então, quer dizer, extingue a punibilidade do crime tributário, isso não se aplica a outro crime praticado em concurso. Continua lá outro crime a existir, como foi no caso aqui, a corrupção passiva, tá? E aqui, ó, quer dizer, corrupção ativa. E aqui, ó, olha lá, STJ também, não há nulidade, decretação é para apurar crimes autônomos e conexos ao de sonegação fiscal quando o crédito tributário ainda pende de lançamento definitivo. Quer dizer, o crime tributário está obstado, tá? Mas os crimes autônomos e conexos não há nulidade em decretar medidas investigatórias para apurar esses crimes. Quer dizer que a persecução penal pode, sim, prosseguir em relação a esses crimes conexos. Tudo bem? Ok? Vamos então prosperar agora para outro tópico, ainda aqui nos crimes contra a ordem tributária. Olha até aqui quantas questões podem vir em prova dos crimes contra a ordem tributária e, sobretudo, de jurisprudência. Fica atento a isso. Vamos seguir com outro tema nesses crimes, que é qual? Dificuldades financeiras como causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa, como causa de exclusão da culpabilidade. Bom, a gente sabe que só existem duas causas legais de inexigibilidade de conduta diversa, que exclui a culpabilidade. Artigo 22 do Código Penal. Lembra delas? Lembrou? Não? Coação moral irresistível e obediência hierárquica. Tá? Então, vamos lá. Coação moral irresistível e obediência hierárquica. Tá bem? Bom, e aí
A pergunta é: existem, Gabriel, outras causas de inexigibilidade de conduta diversa fora do artigo 22? Fora do artigo 22? E aí? Existe ou não? Existem algumas hipóteses, tá? Entre elas, as dificuldades financeiras. E por estarem fora do 22, que se chamam causas supralegais. Na minha opinião, eu, Gabriel, acho que deveriam chamar extralegais, porque estão fora. E não supralegais, mas extralegais. Extra. Entretanto, jurisprudência e doutrina chamam de supralegal. E aqui, no crime tributário, amigos, as dificuldades financeiras, elas aparecem sim como hipóteses de inexigibilidade de conduto diverso como causa supralegal. Como assim? Olha para a tela. Dificuldades financeiras cabalmente comprovadas. Como assim, Gabriel? O agente ele é obrigado a fazer escolhas. Por exemplo, ele tem que recolher o valor ao fisco, tá? Naquele mês sobraram 30 mil reais no caixa. Aí o contador mandou lá a guia para ele pagar de imposto. O simples ou o que for. 28 mil reais. Ele, opa, sobraram 30 mil, pagar 28 de imposto? 28. Mas quer saber? Não vou pagar não, sabe por quê? Porque está com os aluguéis atrasados do imóvel. E já há uma ação ajuizada de despejo do imóvel. O que ele faz? Ele não paga a guia, ou seja, não repassa o valor ao fisco para pagar os aluguéis atrasados. Há um requerimento de falência ajuizado contra ele, que ele faz? Não repassa o valor ao fisco para fazer o chamado depósito elisivo e impedir a decretação da falência. Naquele mês, ele tem que pagar os empregados e não sobrou dinheiro, só tem uns 30 mil. Ele pensa, vou pagar o fisco ou vou pagar meus empregados? Ele dá preferência aqui. Ele, de novo, não repassa o valor ao fisco e paga o salário dos empregados. Os salários dos empregados. Tudo bem? Ele tem um frigorífico e a conta de luz está em atraso. E aí a prestadora de energia falou, ó, já avisou, vou cortar a luz se não pagar em 5 dias. Ele tem um frigorífico. Se corta a luz, ele perde toda a carne que ele tem congelada. Fala, pô, vou perder aqui não sei quantos mil de carne, centenas de milhares de carne. Tem que trabalhar para levantar a empresa. Então não paga o fisco para pagar a conta de luz. Então toda a produção dele vai embora. Ou ele tem uma transportadora com 5 caminhões, tudo leasing. Os leasing estão atrasados, as parcelas de leasing. O que ele faz? Não repassa o valor ao fisco para pagar as parcelas do leasing. Por quê? Senão os caminhões serão apreendidos, a transportadora, se não rodar, não faz dinheiro, a empresa vai quebrar. Tá? Então ele prefere não repassar o valor ao fisco para pegar o valor e pegar o leasing dos caminhões. Ou seja, ele pega o valor, ele não recolhe o valor ao fisco para dar um destino àquele valor. Mas não é para viajar com a esposa, trocar de carro, comprar apartamento. É para empregar aquele valor numa finalidade útil para a empresa. Para não haver o despejo, o corte de luz, a apreensão de caminhões, pagar o salário dos funcionários, evitar uma decretação de falência. A jurisprudência do STF e do STJ são pacíficas. Dificuldades financeiras cabalmente comprovadas podem ser hipótese de inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Tudo bem? Dificuldades financeiras, olha para a tela. Não basta alegar, tem que ser cabalmente comprovadas.
tá? Cabalmente comprovadas, são causas, sim, de inexigibilidade de conduta diversa como causa supra-legal de exclusão da culpabilidade. Olha aí o STF. A inexigibilidade consistente na precária condição financeira da empresa, quando extrema, a ponto de não restar alternativa socialmente menos danosa do que o não recolhimento das contribuições previdenciárias, pode ser admitida como causa supralegal de exclusão da culpabilidade do agente. Viu? STF admite, mas é só alegar? Não é só alegar. Tem que comprovar, tá? Comprovar. E o TRF da 4ª Região tem a súmula 68. Olha lá. Diz que não precisa ter perícia para comprovar a atividade financeira, bastam outras provas, tá? Para dizer que, de tanto que a tese é aplicada, que há uma súmula sobre essa temática. Tudo bem, senhores? Ok? Bom, vamos seguir no próximo bloco com os últimos 2 temas. A suspensão da pretensão punitiva e a extinção da punibilidade pelo pagamento. Vejo vocês no próximo bloco. Até lá.